Boa noite. Boa noite. O presidente russo Vladimir Putin aumenta a temperatura da crise em 2 movimentos. Primeiro, ele assina o reconhecimento oficial das regiões de Donetsk e Luhansk como independentes da Ucrânia. Depois, autoriza o envio de soldados para território ucraniano. E como justificativa, alega que as tropas vão manter a paz nas 2 áreas controladas por separatistas pró-russos. Putin invoca os laços históricos da Ucrânia com a Rússia. E afirma que o atual presidente ucraniano é um fantoche do Ocidente. Volodymyr Zelensky reúne o Conselho de Segurança em Kiev e conversa com o presidente americano. Em Washington, a Casa Branca anuncia sanções econômicas contra as 2 regiões separatistas. Veja também, a escalada dos números comprova que Petrópolis enfrenta a pior tragédia de sua história. Compras coletivas unem parentes, vizinhos e colegas como recurso contra a inflação. Cursos à distância superam os presenciais no ingresso de novos alunos. O Jornal Nacional está começando. Nesta segunda-feira, a ordem do governo russo para a entrada de militares em território ucraniano deixou de ser apenas um temor. Agora, a incursão está oficialmente autorizada pelo presidente russo Vladimir Putin. Primeiro, ele reconheceu como independentes 2 regiões da Ucrânia controladas por separatistas pró-Rússia. Em Washington, a Casa Branca anunciou sanções contra aquelas 2 regiões do leste ucraniano. Poucas horas depois, o presidente russo anunciou o envio de soldados para Donetsk e Luhansk. Putin não usou a palavra invasão. Apresentou como justificativa a suposta missão de pacificar a área. Os alertas da semana passada, emitidos pelos países ocidentais, eram exatamente de que a Rússia poderia usar as explosões e os tiros registrados naquela região como um pretexto para uma invasão. Os nossos correspondentes na Europa e nos Estados Unidos vão trazer daqui a pouco todos os detalhes desse dia de tensão máxima na crise da Ucrânia e, claro, os desdobramentos desse movimento militar russo sobre o território ucraniano. A Inglaterra vai suspender todas as restrições que foram impostas até agora como instrumentos de controle da disseminação do coronavírus. A partir de quinta-feira, as pessoas infectadas com Covid aqui nesse país não vão mais ser obrigadas a se isolar, só aconselhadas a ficar em casa por pelo menos 5 dias. Ou seja, deixa de ser uma exigência do governo britânico para virar uma responsabilidade individual. Além disso, a partir de abril, os testes gratuitos não vão estar mais disponíveis para toda a população. Os números de casos, internações e mortes por Covid no Reino Unido despencaram nas últimas semanas, graças à vacinação e ao controle da transmissão da doença, depois do surto causado pela variante Ômicron. De fato, olha só, diminuiu muito, mas ainda não bateu no chão, como aconteceu, por exemplo, em maio do ano passado. Será que era hora de abrir a porteira assim? A oposição tem certeza de que não. O líder nacionalista escocês disse que são escolhas perigosas e claramente políticas feitas por um governo em turbulência. Boris Johnson vem balançando no cargo por causa das várias festinhas na sede do governo durante o lockdown. O líder do Partido Trabalhista falou que o anúncio pode estragar todo o progresso dos últimos meses. O governo britânico deu ao plano anunciado hoje o nome de Convivendo com a Covid, mas disse que esse não é um dia ainda para declarar vitória contra o vírus. De qualquer maneira, por hora, é a vida voltando a caminhar para a normalidade por aqui. A Austrália também teve uma segunda-feira simbólica. Depois de quase 2 anos, o país reabriu totalmente as fronteiras para estrangeiros vacinados. Os aeroportos fizeram a festa. Beijo de vô e neta, de namorado e namorada, abraço longo de quem segurou a onda por tanto tempo. O garoto tava que não se aguentava. Ia finalmente ver os avós. Mas o que tá te deixando mais ansioso nessa volta à Austrália? Perguntou a repórter. Só passar meu tempo com eles mesmo, disse o menino. Vamos ver agora os números da pandemia aqui no Brasil, reunidos pelo consórcio de veículos da imprensa. Michele Barros traz as informações pra gente. Boa noite, Michele. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. O Brasil registrou 333 mortes por Covid de ontem para hoje. Já são 644.695 vítimas da doença, isso desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram 43 mil novos casos conhecidos. No total, mais de 28.250.000 casos registrados. A média de casos está em queda de 38%, na comparação com 2 semanas atrás, são 101.351 casos por dia.
A média de mortes permanece em instabilidade, em 0%, também na comparação com 2 semanas atrás. Faz exatamente 14 dias que a média fica acima de 800, está em 826 mortes por dia. 12 estados estão com alta na média de mortes, 10 estados e o Distrito Federal aparecem em estabilidade e 4 estão em queda. Vamos agora aos números da vacinação. Hoje, 2 estados não divulgaram as informações. Nas últimas 24 horas, quase 77 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina, 20 ou a dose única, e 652 mil pessoas receberam a dose de reforço. No dia, foram ao todo 749.333 pessoas vacinadas. Até agora, 79,72% dos brasileiros receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Levando em conta a população vacinável, quem tem 5 anos ou mais, são 85,57%. 71,56% de toda a população foi completamente imunizada com as 2 doses ou a dose única. 76,8% considerando apenas os que têm 5 anos ou mais. A dose de reforço foi aplicada em 28,26% da população, olhando apenas para quem tem a partir de 18 anos, são 37,53%. Agora, os estados aqui no mapa em verde escuro são os mais adiantados na vacinação completa da população que pode ser imunizada. Outras informações você obtém em g1.com.br/coronavírus. Bonner, Renata. Obrigado, Michele. Boa noite. No primeiro ano da pandemia, 2020, o número de novos alunos brasileiros no ensino superior à distância foi maior do que na graduação presencial. Essa situação inédita no país apareceu nos números colhidos pelo Ministério da Educação. O Jonathan se matriculou num curso de educação à distância em março de 2020. Ele já era formado em administração, mas queria fazer pedagogia também. Estava difícil encaixar uma nova graduação com a rotina de trabalho. Tem uma flexibilidade maior de horário de ensino, de local. Por exemplo, esse tempo atrás eu precisei viajar e eu não perdi o meu estudo. Segundo o Censo da Educação Superior, dos mais de 3.700.000 novos alunos do ensino superior em 2020, a maioria escolheu a modalidade de ensino à distância. Os outros 46% optaram por cursos presenciais, que só tinham atividades remotas temporárias, por causa da pandemia. O estudo mostra que, apesar da influência da pandemia, o ensino à distância vem crescendo em ritmo acelerado no país há mais tempo. Nos últimos 10 anos, o número de novos alunos nessa modalidade quadruplicou. Já nos cursos de graduação presenciais, houve uma queda na procura de quase 14% nesse mesmo período. Ainda de acordo com o censo, em 2020, quase 70% das matrículas nos cursos da área de tecnologia foram para educação à distância. O Ministério da Educação não explicou o motivo do aumento da procura pela EAD. Este professor alerta que para um curso online ser bem sucedido, é preciso ter conteúdo sólido e professores disponíveis. Mas os alunos também têm a sua parte. A primeira coisa que o estudante deve pensar quando escolhe uma graduação à distância é que ele vai fazer essa graduação no tempo dele. Mas ele tem sim que organizar o tempo, porque o tempo dele é diferente do tempo da instituição. E o tempo da instituição é diferente do tempo dele. Então é preciso de organização, foco e, mais do que isso, perseverança. O professor Antônio Carlos Caruso Ronca, ex-integrante do Conselho Nacional de Educação, considera positiva a modalidade de educação à distância, mas reforça que é preciso ficar atento à qualidade do ensino oferecido, tanto por parte dos alunos quanto por parte do poder público, que regula e autoriza os novos cursos. Precisa ser feito com muito mais cuidado do que atualmente está sendo feito. Este é o meu ponto. Quer dizer, a expansão está sendo desordenada, desorganizada, né? E nós não estamos contemplando efetivamente as necessidades da nossa população. Outra marca deixada pela pandemia nos hábitos dos brasileiros acabou aumentando os negócios de um determinado setor da economia. Enquanto lutamos contra o coronavírus, acontece uma invasão das nossas casas. Eu acho que traz consolo, conforto, alegria, preenche. Tatá é uma pequenina amostra de um crescimento exponencial da população de animais domésticos e das consequências para a economia.
Entre 2019 e 2021, os pets ganharam quase 23 mil novas empresas, aumento de 1/3 no setor. O faturamento do mercado passou de 51 bilhões de reais no ano passado, 25% a mais que em 2020. Já tenho uma segunda loja, assumimos no final de novembro e eu estou no olhar aí da terceira já. No período, aqui nessa loja eu tive que contratar mais 4 funcionários, demanda de banhosa, demanda em loja e possivelmente para o segundo semestre vai ter mais contratações também. Um levantamento exclusivo a partir de dados do CAGED aponta que entre 2019 e 2021, o time de trabalhadores formais na área de atividades veterinárias cresceu 46,5%. De longe, o melhor desempenho do ranking de emprego do país, que mostra, em segundo lugar, atividades técnicas, com crescimento de 27,6%. A gente ainda deve esperar um crescimento nos próximos anos, né, desse mercado, porque é como se fosse uma necessidade básica, né? Quem tem geralmente o bicho gosta de cuidar, né? Tem uma questão aí de sentimento envolvida por trás e isso de alguma forma acaba fazendo com que esse mercado ele tenha uma prosperidade para os próximos anos, mesmo com um cenário econômico um pouco mais difícil. Incluir gastos com animal de estimação no orçamento no meio de uma crise faz sentido do ponto de vista da economia comportamental. A ciência que explica que, na hora de tomar decisões, não somos tão racionais como imaginamos. E os psicólogos dizem que, especialmente nos últimos 2 anos, estivemos emotivos demais. Num momento de distanciamento social necessário, mas muitas vezes sofrido para algumas pessoas, né, que tiveram que ficar distante das suas famílias, de seus amigos e amigas. A relação que a gente tem com os animais é uma relação muito especial, às vezes mais fácil até, né, mais harmoniosa, digamos assim, do que a relação entre pessoas. Com essa pandemia, né, eu acho que todo mundo precisa de mais alegria, mais vida e dar uma acelerada nessa calmaria. Agora, se por um lado cresceu o número de famílias brasileiras dispostas a ter um bichinho de estimação, por outro lado, aumentou também o trabalho de pessoas que resgatam animais abandonados. É cena cada vez mais comum, o animal na rua, sem dono. Quem trabalha com o resgate alerta que as situações de abandono estão crescendo. A gente recebe mensagens todos os dias, 15, 20 pedidos por dia para resgate de animais. O poder aquisitivo do brasileiro caiu e, consequentemente, o abandono aumentou. Um microchip inserido por meio de uma seringa sob a pele dos animais é um recurso de proteção usado pela Prefeitura de Belo Horizonte. Nele estão informações básicas sobre o bicho e também sobre quem aparece para fazer a adoção. O número do microchip ele é único, né? E a partir dele, nos casos de abandono, que é considerado um crime ambiental, nós temos a condição de saber quem foi o último responsável por aquele animal. A lei define que quem abandona um animal, como a Meg, que hoje está aqui num abrigo, comete crime e pode pegar até 5 anos de prisão. Mas tem muita gente que parece não se preocupar com isso. Hoje, com as ruas cada vez mais monitoradas por câmeras para todo lado, os flagrantes vão acontecendo, um atrás de outro. Esse registro é do início de janeiro em Belo Horizonte. A passageira retira 2 cães do porta-malas. Eles são deixados para trás logo em seguida. Em Itaúna, oeste de Minas, também no mês passado, uma mulher joga os cachorros por cima de uma cerca bem alta e depois vai embora. No início deste mês, em Montes Claros, norte do estado, um filhote está na sacola e é despejado no mato. O casal deixa o local sem olhar para trás. Na zona norte do Rio, essas mulheres retiram 2 cachorros do carro. Elas soltam os bichos das correntes, depois saem. Os animais ainda correm atrás do carro, mas ficam para trás.
A polícia investiga quando as denúncias são formalizadas e reforça que a lei ficou mais rigorosa para quem é flagrado maltratando cães e gatos. Se a pessoa for pega em flagrante, ela é conduzida à unidade policial, à delegacia, para as formalidades legais. Neste momento, não é possível de arbitrar a fiança e ela já sai dali para recolhimento na unidade prisional. Em Florianópolis, que também usa o microchip para identificar cães e gatos, o abrigo público está lotado. É mais uma cidade que vem registrando aumento nos casos de abandono de animais. As pessoas precisam entender que o animal é sua responsabilidade e pelo tempo que ele durar, você tem que proporcionar a ele todos os cuidados que ele necessita e não transferir a outro a responsabilidade, ou pior, ou jogá-lo fora, jogá-lo na rua, como se fosse um objeto descartável. A seguir, os números comprovam a pior tragédia da história de Petrópolis. Parentes de pessoas desaparecidas no temporal de Petrópolis começaram a fazer teste de DNA para ajudar na identificação das vítimas. Ainda há 89 desaparecidos e 181 mortes confirmadas. Como voltar à normalidade diante de uma cidade destruída e de centenas de famílias destroçadas? As escolas e muitos bancos estão fechados. O trânsito não flui. E boa parte dos comerciantes ainda não conseguiu reabrir as lojas. A maioria das coisas que estava no salão foi embora. Molhou tudo, estragou tudo. Não tem muito nem o que dizer. Foi triste. Total, perda total. O cinema sem filmes em cartaz traz no letreiro o que os moradores mais precisam agora. Hoje, a Polícia Civil começou um mutirão para identificar vítimas. Peritos coletam material genético de parentes de desaparecidos para fazer exame de DNA. O objetivo é confrontar a amostra genética desse familiar que está com seu ente desaparecido com o cadáver não identificado. Francisca perdeu os 3 filhos no Alto da Serra. Ela ainda não encontrou a mais velha, de 13 anos. Por isso, decidiu fazer o teste de DNA. Está muito triste, eu não estou nem acreditando, não. Ana Cristina está em busca do pai. Ele sendo idoso, o documento dele é muito antigo e ele não era do Estado, então dificulta mais ainda essa identificação. Então, talvez, através do DNA, a gente consiga uma resposta mais rápida. Equipes de resgate de 3 estados e do Distrito Federal estão empenhadas nas buscas. Neste momento, cães farejadores são fundamentais para localizar os desaparecidos embaixo de lama e escombros. São 54 animais nesse trabalho. A tragédia de terça-feira passada já é a maior da história de Petrópolis. Hoje as buscas se concentram em 7 pontos. Um deles, aqui, a Vila Felipe. Do início da madrugada até o fim da tarde, 8 corpos foram resgatados aqui. Máquinas ajudam a abrir o caminho, dão acesso aos locais mais difíceis. A Defesa Civil estima que 80 casas foram atingidas só no Morro da Oficina, o local onde há o maior número de vítimas. 62 até agora. Significa que de cada 3 mortes, uma foi nessa região. Chuva e trovoadas voltaram a trazer medo e apreensão para os moradores. As buscas estão sendo interrompidas mais uma vez. Muita água voltou a escorrer dos barrancos sem proteção, tornando o terreno ainda mais frágil. E novamente houve correria. Uma casa desabou na Vila Felipe. Caiu total, não tinha ninguém dentro de casa, entendeu? Só que está interrompido o rio. O problema agora é a água subir. Bombeiros e voluntários estão retirando neste momento moradores, de uma casa vizinha. Mais casas foram interditadas, deixando muita gente sem saber o que fazer. É uma dor que a gente não sabe o que vai acontecer para frente, né? Muito complicado. A Rainha Elizabeth II enviou hoje uma mensagem às vítimas da tragédia em Petrópolis. Disse que ficou muito triste e que está rezando por todos que perderam a vida, a casa ou pessoas amadas. E também pelos profissionais que estão trabalhando na região. Petrópolis convive há décadas com temporais e também com moradores em situação de risco.
A única cidade imperial das Américas também foi a primeira a ser planejada. A pesquisadora Rafaela Facchetti, da Fiocruz, explica que, quase 180 anos atrás, o engenheiro alemão Júlio Keller já sabia que a área era sujeita a enchentes e deslizamentos. E por isso mesmo, ele projetou Petrópolis levando em conta uma série de regras. Ele estabelecia que os terrenos eram indivisíveis na sua profundidade, ou seja, deveria ter uma casa, né, com afastamento da rua, mas uma única casa por lote. Então, toda essa ocupação de encostas não poderia acontecer. Mas, ao longo do tempo, Petrópolis sofreu uma mudança drástica na forma de ocupação da cidade. Uma combinação perigosa com a chuva que, historicamente, sempre caiu em grande volume sobre a cidade. A maior quantidade foi registrada em 29 de agosto de 1952, 168 milímetros em 24 horas. A segunda maior em 1965. Depois, 1972. Até a última terça-feira, quando Petrópolis recebeu quase 260 milímetros em apenas 6 horas. Um recorde desde que o Instituto Nacional de Meteorologia passou a fazer a medição, em 1932. Rafaela, que também é engenheira civil, diz que a chuva sem precedentes que caiu sobre a cidade não é a única explicação para a tragédia que os moradores enfrentam agora. A gente não tem uma política habitacional, uma política pública habitacional de continuidade. As verbas para prevenção de desastre são poucas, burocratizadas, dependem de liberações e se perdem nos trâmites políticos. O registro mais antigo de uma enchente em Petrópolis é de 1850. Em 1930, um dilúvio deixou 30 mortos. Em 1966, uma sequência de temporais deixou 100 mortos e 200 casas destruídas. Em fevereiro de 88, 171 mortos, o pior desastre até então na cidade. Em maior ou menor intensidade, as tragédias atravessaram os anos de 2001, 2004, 2008 até 2011, quando a região serrana viveu o maior desastre natural do Brasil, com quase 1.000 mortes, 76 em Petrópolis. 2013, 33 pessoas morreram. Agora, a tragédia da semana passada, a maior da história do município. Estudos e diagnósticos sobre a ocupação da Serra do Mar não faltam. E Petrópolis tem um desses estudos extremamente detalhado. O documento é de 2017 e foi feito exatamente no primeiro distrito, a região mais afetada pela tragédia da semana passada. O plano para a redução de riscos levantou a situação de mais de 100 comunidades da região central, entre elas o Morro da Oficina e a Rua Tereza. As fotos mostram ocupações em áreas de altíssimo risco. O estudo aponta que mais de 15.000 moradias estão nessas regiões. Nabil Bonduque, professor de planejamento urbano da USP, diz que, apesar da chuva histórica, as perdas poderiam ter sido menores se essas providências já tivessem sido tomadas. Mas solução definitiva só com a transferência de quem mora em áreas de risco. Nós precisamos, nas nossas cidades, criar alternativas de habitação, principalmente em terrenos adequados para poder alojar a população de baixa renda, para aquelas que estão em situações de alto risco possam ser realocadas. A Prefeitura de Petrópolis declarou que o plano de redução de riscos não foi feito pela atual gestão e que o déficit habitacional é uma demanda de décadas. E ressaltou a importância da ajuda dos governos federal e estadual para implantar os projetos de habitação. Em Rio Branco, o rio Acre transbordou. Pontos turísticos amanheceram alagados e a prefeitura montou abrigos num parque de exposições. Em Jordão, o rio que corta a cidade subiu ainda mais. 76 famílias tiveram que sair de casa. Vamos ver então agora a previsão do tempo. Boa noite, Eliana. Boa noite, Bonner. Boa noite, Renata.
Boa noite para vocês. Amanhã é o último dia de temporal na Serra Fluminense. Os riscos de inundação e deslizamento estão mantidos, são classificados como altos nas áreas em laranja, que incluem outras partes do Rio de Janeiro até o norte do estado, além da zona da Mata Mineira e o norte de Minas, no caso das inundações. Quando a chuva perder força no centro-sul, a partir de quarta-feira, ela vai aumentar no centro-norte do Brasil como uma gangorra. Para a chuva diminuir numa região, tem que aumentar na outra. E vai ser no sul da Amazônia, onde vai chover mais nos próximos dias, o que pode agravar a situação do Rio Acre em Rio Branco. Amanhã, além do Acre, Rondônia, grande parte do Amazonas, sul do Pará e Tocantins tem previsão de chuva forte. Também Maranhão, o norte e o leste de Mato Grosso, o centro-norte de Goiás, essa faixa aqui de Minas até a região serrana e também o leste de Santa Catarina. Inclusive, hoje choveu muito em Jaraguá do Sul. Teve enchente, vejam a força da enxurrada e teve também destelhamentos. Amanhã, Florianópolis, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília e São Luís estão na rota dos temporais. Palmas, Manaus, Rio Branco e Porto Velho também, Bonner. Então vamos ver os lugares que não estão nas rotas dos temporais e das chuvas. Olha, só 4 áreas que não são muito grandes. Uma delas pega aqui, olha, parte do agreste do sertão nordestino, entre o sul do Rio Grande do Norte e o extremo norte da Bahia. A outra, com muito sol também, vai aqui da região de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, até Diamantina, em Minas. A metade sul do Rio Grande do Sul. E essa área aqui, olha, de Campinas, no interior de São Paulo, até o litoral do estado, incluindo a região metropolitana. Na capital paulista, volta a chover só a partir de quinta-feira, quando para de chover na capital fluminense. O que se assemelha aqui nas duas é o calor. Vai ser uma semana típica de verão. E a estação entrou na reta final. Falta menos de um mês para ela terminar. E a tendência é essa aqui, olha, muita chuva no Amazonas, no Acre e em Rondônia, pancadas rápidas e bem pontuais no Nordeste, tempo seco no sul de Mato Grosso do Sul e em todo o sul do país, e a chuva forte, gente, que volta a Minas e a região serrana no início de março. Pelo menos, por enquanto, os meteorologistas dizem, Bonner e Renata, que não vai ser nada comparado com essas últimas tempestades. Que assim seja, então. Obrigado, Eliana. A seguir, brasileiros recorrem às compras coletivas por causa da inflação. O Museu da Independência vai ser reaberto em São Paulo. A inflação dos últimos meses no Brasil trouxe de volta um hábito que as famílias mantinham na década de 1980 e nos primeiros anos da década de 90, antes de o real ser instituído como moeda nacional. Seu Jurandir tinha ido ao mercado comprar só o essencial, mas aproveitou para levar em quantidade e pagar o preço de atacado. O arroz, o feijão, o detergente, tudo isso a gente compra em quantidade. No fim das contas, compra toda, dá um desconto de 80, 70, até 100 reais. Desde o começo da pandemia, as vendas em atacados no país cresceram quase 27%. 6 em cada 10 brasileiros compram em atacadistas como este. Com a demanda maior, redes ampliaram o número de unidades. Nos últimos 2 anos, essa aqui abriu quase 50 lojas e criou mais de 13 mil vagas de empregos. A perspectiva é que esse ano a gente abra 60 lojas, né? E dentro dessas 60 lojas a gente abre bastante oportunidade de emprego, principalmente aqui na Bahia. Com a inflação alta, brasileiros buscam formas de economizar. Charles vive garimpando preços baixos e compartilha os achados nas redes sociais. Tudo, do modo geral, inclusive de mercado, porque você, pela internet, você pode encontrar bons preços de produtos de supermercado também, sabe, no dia a dia. Fernanda e Adley têm um pequeno restaurante de delivery. Para conseguir preços mais baixos, eles juntam as compras domésticas com as compras da empresa e ainda compram para a família. Aí a gente começa a divulgar, falo para minha sogra, falo para minha cunhada, meus amigos, tá aqui no mercado tal, tá tendo promoção, vale a pena, pode vir, porque como a gente já está acostumado com os preços do dia a dia, a gente sabe qual é aquele lugar que está com preço mais barato, né? Estratégia usada também por consumidores para economizar na compra de outros produtos e serviços. Nos últimos 2 anos a gente tem percebido muito isso, e mesmo quando as pessoas não compram coletivamente, as pessoas estão comprando para
em maior quantidade para conseguir um preço menor, aquelas que podem, e fazer um certo estoque, até para se proteger do aumento dos preços, né? Consumidores também aproveitam para economizar na hora de comprar roupas. Essa fila aqui começou às 4 horas da manhã. A loja só abre às 9. São principalmente amigas que se juntam para comprar em maior volume e assim garantir o preço de atacado. Para poder sair os valores da peça bem menor, né, do que o preço que geralmente são. Então a gente aproveita, faz amizade na fila para poder pegar o preço barato e levar mais peças para casa. Aí eu vim com 3 amigas, estão aí espalhadas. Mas na hora de pagar, todo mundo junto? Todo mundo junto. Muito, muito barata, vale a pena, entendeu? Aí eu gosto, sempre venho aqui. Um dos símbolos da história do Brasil, o Museu do Ipiranga, em São Paulo, vai reabrir as portas em setembro, depois de 9 anos. Até o olhar mais aguçado tem dificuldades de enxergar a quantidade de transformações que vão surgindo por aqui. A cada pincelada, as janelas do prédio inaugurado em 1895 vão ganhando o aspecto de novas. O teto do saguão recebe os últimos retoques antes da pintura final, enquanto o trabalhador remove com cuidado a sujeira que ficou pelo caminho. Na sala onde fica a enorme maquete da cidade de São Paulo de 1841, os testes com o projetor, que promete transformar a experiência do visitante, já começaram. Esta outra sala já está pronta para receber obras que retratam a história da nossa independência. Enquanto o museu não fica pronto, mais de 3.000 peças do acervo estão sendo restauradas em 3 ateliês. 112 são pinturas. Um trabalho que mobilizou até físicos da USP. O Vitor é restaurador. O desafio dele é resgatar as cores desta tela de 120 anos. Aqui a gente está trabalhando na remoção do verniz. Dá para ver a quantidade de verniz e de sujeira que fica acumulada na camada superficial da obra, que a gente precisa remover para poder chegar na cor original da obra. A gente precisa entender de perspectiva, de história da arte, para entender que essas figuras precisam estar no primeiro plano, vem o segundo plano da mata, depois o terceiro plano aqui do mar, e aí lá no fundo tem que estar o céu. O Museu do Ipiranga fechou as portas em 2013. A reforma começou 6 anos depois e custou 211 milhões de reais. A reabertura está prevista para o dia 7 de setembro, como parte das comemorações do bicentenário da independência. A principal novidade do projeto fica no subsolo. Toda essa área de 6.800 metros quadrados vai abrigar as bilheterias, uma cafeteria, uma loja, uma sala de exposições temporárias e um auditório para 200 pessoas. Na prática, o museu vai dobrar de tamanho. E essa ampliação tem ainda uma outra finalidade. O objetivo nosso é trazer para o público jovem, que é o nosso público maior, né? E a questão que nós tínhamos, né, uma limitação muito grande de comunicação, porque era um museu de história tradicional, que as pessoas vêm uma vez na vida com a escola e não vêm mais. A nossa proposta é que esse museu ele tenha muitas atividades interativas, uma comunicação por multimídia, por vários meios, para que as pessoas se atraiam, né? A ideia é que esse museu seja uma área de lazer, de entretenimento também com conhecimentos, né? A seguir, o agravamento da crise na Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin autoriza o envio de soldados para 2 regiões separatistas. 2 movimentos do presidente russo Vladimir Putin deixaram hoje o mundo em alerta. Primeiro, ele reconheceu oficialmente a independência de 2 regiões da Ucrânia controladas por separatistas pró-Rússia. Poucas horas depois, anunciou o envio de soldados para Donetsk e Luhansk, com a suposta missão de pacificar a área. Eram 9h40 da noite em Moscou, quando o presidente apareceu na TV russa. Durante quase 1 hora, Vladimir Putin disse que a Ucrânia era historicamente parte da Rússia. Criticou o líder comunista Vladimir Lenin, que, segundo ele, errou ao criar a atual Ucrânia. Se queixou das perdas que a Rússia teve quando a União Soviética se desfez em 1991. Putin falou que a Ucrânia fracassou em se tornar uma nação, que passou a depender de potências estrangeiras como os Estados Unidos e que hoje está dominada por corruptos.
Disse ainda que a Ucrânia é um fantoche dos Estados Unidos, que o governo discrimina a população de origem russa. E acusou a Ucrânia de pretender desenvolver um arsenal nuclear, aproveitando as antigas instalações soviéticas com a ajuda de países ocidentais. Lamentou da expansão da OTAN e da presença militar da Aliança Ocidental na Ucrânia e disse que a entrada da Ucrânia na Aliança Militar do Ocidente colocaria mísseis em posição de atingir a Rússia em questão de segundos. Putin afirmou que nenhum país tem o direito de se fortalecer, enfraquecendo outros países. Lembrou que fez propostas para discutir a segurança, mas que todas as suas exigências foram rejeitadas. O presidente russo acusou o atual governo ucraniano de promover o genocídio da população, que foi contrária ao que ele chamou de golpe que destituiu o governo pró-Rússia em 2014. Por isso está reconhecendo a soberania das duas repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk. Em seguida, assinou os documentos reconhecendo os dois estados. E Donetской Народной Республикой. E agora à noite, o presidente russo anunciou o envio de soldados para esta região, no leste da Ucrânia, que ele chamou de tropas para manter a paz. Ação que é considerada uma violação da soberania do país. Nos últimos dias, os combates entre forças ucranianas e os separatistas vinham se intensificando. 2 acordos assinados em 2014 e 2015 em Minsk previam um cessar-fogo com maior autonomia para Donetsk e Luhansk, mas na prática nunca funcionaram. Imagens de satélite mostram a movimentação de unidades militares russas a apenas 15 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Mais cedo, Putin se reuniu com o seu Conselho de Segurança. Como sempre, no Kremlin, a reunião parecia seguir um roteiro bem ensaiado. Putin ouviu relatos de que mais de 70 mil pessoas já teriam fugido para a Rússia por causa dos combates. Os líderes das duas regiões haviam feito um apelo direto a Putin pelo reconhecimento da independência. Um por um, todos os integrantes do Conselho concordaram. Putin respondeu que considerava apenas reconhecer a independência e que não pretendia anexar essas duas regiões ao território russo. Antes de anunciar a decisão, Putin falou por telefone com o presidente da França e com o primeiro-ministro da Alemanha. O governo da Itália condenou a atitude do presidente russo de reconhecer as duas regiões separatistas, afirmando que representa um grave obstáculo para uma solução diplomática. Por causa da tensão crescente, algumas das maiores companhias aéreas da Europa já interromperam os voos com o território ucraniano. Líderes do mundo todo reagiram à decisão da Rússia e acusaram Moscou de violar o direito internacional. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson foi um dos primeiros a reagir publicamente. Ele afirmou que o reconhecimento russo da independência das províncias de Luhansk e Donetsk viola a legislação internacional. E é uma indicação de que as coisas estão indo na direção errada na Ucrânia. Pensaremos no que mais podemos fazer para apoiar a Ucrânia. O governo britânico informou que vai anunciar amanhã sanções em reação à decisão da Rússia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também afirmou que o bloco vai reagir com imposição de sanções. O Ministério das Relações Exteriores da Letônia divulgou que o país vai enviar mísseis antitanque para a Ucrânia. O secretário-geral da Aliança Militar do Ocidente, Jens Stoltenberg, afirmou que a decisão da Rússia acirra a crise no leste europeu e é uma tentativa de criar um pretexto para invadir a Ucrânia de novo. A Casa Branca anunciou que vai proibir novos investimentos, negócios e financiamentos nas regiões separatistas de Donetsk e Luhansk. Além disso, informou que novas sanções vão ser anunciadas em breve pela violação russa de compromissos internacionais. Hoje, o presidente Joe Biden falou por telefone com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o francês Emmanuel Macron e com o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz. O governo americano disse que vai continuar consultando de perto os aliados
sobre os próximos passos e sobre a escalada do conflito na fronteira ucraniana. Os governos da Alemanha e da França declararam que a Rússia desrespeitou leis internacionais. O presidente francês pediu uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Antes mesmo do pronunciamento de Vladimir Putin, alguns líderes já tinham falado sobre a situação. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, defendeu a integridade territorial ucraniana. O porta-voz do secretário-geral da ONU disse que as Nações Unidas apoiam totalmente a independência, a soberania e a integridade territorial ucraniana nas fronteiras reconhecidas internacionalmente. Mais cedo, a Ucrânia tinha pedido uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU e defendeu que o formato ideal para conduzir as negociações seria uma cúpula com 5 integrantes permanentes: França, China, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos, além, é claro, da própria Ucrânia. E a busca de uma solução diplomática reuniu ministros de Relações Exteriores da União Europeia hoje em Bruxelas. A Ucrânia quer que as sanções contra a Rússia já comecem a ser impostas. O ministro das Relações Exteriores ucraniano disse que esta seria uma das mensagens claras que a União Europeia poderia enviar à Rússia, de que a Ucrânia não será deixada sozinha. O chefe de política externa da União Europeia, Joseph Borrell, disse que o bloco de 27 países finalizou o pacote de sanções que podem ser aplicadas contra a Rússia no caso de um ataque à Ucrânia. As bolsas da Europa estavam fechadas quando Vladimir Putin ordenou o envio de soldados para as regiões separatistas da Ucrânia. Mas o temor de um conflito armado já havia derrubado os principais indicadores do continente. A Bolsa de Moscou teve o pior dia desde fevereiro de 2014, quando soldados russos desembarcaram na península da Crimeia, no sul da Ucrânia, e tomaram o controle da região. Naquele período, a queda foi de 10,8%. Hoje, o índice fechou negativo em 10,5%, com a avaliação de que as sanções econômicas do Ocidente vão afetar seriamente as empresas russas. A Bolsa brasileira caiu, mas numa proporção menor do que as da Europa. Os economistas citam o fato de que o Brasil é um grande exportador de matérias-primas que continuam com preços muito altos. O Brasil também tem uma taxa de juros mais elevada do que outros países emergentes. Isso acaba atraindo investidores para cá. E esses investimentos derrubaram a cotação do dólar aqui. Foi a menor em 7 meses. As bolsas americanas não funcionaram hoje por causa de um feriado nacional. Agora a gente vai ao vivo até Washington. A Raquel Krahenbuhl acompanhou o dia na Casa Branca e ela vai contar para a gente como é que o governo americano reagiu ao anúncio do presidente russo Vladimir Putin. Boa noite, Raquel. Boa noite, Renata Bonner. Boa noite a todos. Olha, depois de os Estados Unidos passarem semanas dizendo que um ataque e uma invasão da Rússia na Ucrânia era iminente e que haveria uma resposta severa em caso de invasão, agora há pouco, durante uma conversa com jornalistas aqui, um alto funcionário do governo americano disse às pessoas aqui, disse a gente que a entrada dos soldados russos na região ali controlada por separatistas não é algo novo, não é um passo novo, porque, segundo essa autoridade, há soldados russos ali há anos, desde 2014. Mas esse funcionário também disse que o discurso de Vladimir Putin hoje foi para justificar ao povo russo uma possível guerra. Havia expectativa de que o presidente Joe Biden fizesse um pronunciamento nessa noite, mas a Casa Branca avisou aqui que os jornalistas podiam ir embora, muitos ainda não foram, porque a situação ainda é fluida e as coisas podem mudar. O presidente também cancelou o plano de viajar nesse feriado e passou o dia todo aqui na Casa Branca para monitorar a situação, junto com a equipe de segurança nacional dele. Ele condenou fortemente o reconhecimento da independência das províncias separatistas por Moscou e reiterou que os Estados Unidos vão responder decisivamente em coordenação com os aliados se houver uma maior agressão
russa contra a Ucrânia. Amanhã os Estados Unidos devem anunciar sanções adicionais, segundo essa autoridade aqui do governo americano, mas o governo ainda vê um caminho diplomático e prometeu continuar buscando essa via até que os tanques avancem. E segundo a agência de notícia Reuters, há tanques militares, veículos militares ali já na região de Donetsk. E há pouco também o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um pronunciamento ali à nação e sobre essa decisão do presidente Putin. Ele disse que as fronteiras da Ucrânia não vão mudar por causa dessa decisão da Rússia e que a ação de Putin foi uma violação à integridade e soberania do território ucraniano. E ele afirmou que a Ucrânia quer a paz. Também nessa noite, uma última informação que chega, Renata Bonner, é que o Conselho de Segurança da ONU deve se reunir para discutir então essa escalada da tensão ali na região. Renata Bonner. O mundo todo assiste com atenção e apreensão a esse impasse, a essa crise. Muito obrigada pelas informações. Raquel Krahenbuhl, ao vivo de Washington. Você terá outras notícias sobre a crise na Ucrânia no Jornal da Globo, que é depois de Tela Quente. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Diego aqui do canal Diego Esportes e tô chegando pra te avisar que hoje tem Celta de Vigo e Levante pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. E no vídeo de hoje você vai saber tudo sobre esse jogo, as principais e últimas informações da equipe do Celta de Vigo e também as últimas notícias da equipe do Levante. O Celta de Vigo, que atualmente ocupa a 10ª colocação, precisa da vitória se quiser continuar sonhando com vaga em competições europeias. Já o Levante, se quiser ainda continuar com chances de evitar o rebaixamento, também precisa da vitória fora de casa. Então, se você é torcedor do Celta de Vigo ou torcedor do Levante, já faça o convite, se inscreva agora aqui no nosso canal. Já deixa o seu like no vídeo, ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos e comenta aí embaixo o seu palpite. Porque nessa segunda-feira, o Celta de Vigo vai receber o Levante no estádio de Bailados, a partir das 5 horas da tarde, no horário de Brasília, pelo encerramento da 25ª rodada do Campeonato Espanhol. Sob o comando de Eduardo Cudê, o Celta de Vigo buscará manter a invencibilidade das últimas partidas e conquistar mais 3 pontos, os quais darão mais tranquilidade à equipe. Enquanto isso, o Levante, que é lanterna do Campeonato Espanhol, lutará para ganhar um fôlego novo na zona da degola. A equipe do Celta de Vigo vive um bom momento na temporada. Com 4 partidas de invencibilidade, os Celta conseguiram se estabilizar aí na parte intermediária da tabela de classificação. Com 31 pontos na 10ª colocação, agora o time quer dar um salto maior e aproveitar a boa fase para encostar no bloco da frente do campeonato. Do outro lado, o Levante não se encontrou no atual calendário e não é à toa, é o último colocado do Campeonato Espanhol com somente 14 pontos somados. Na semana passada, no entanto, o clube de Valência conseguiu surpreender a todos, vencendo o jogo contra o Atlético de Madrid. A equipe ainda não entregou os pontos e vai tentar incomodar aí os adversários. O time do Eduardo Cudê, o Celta de Vigo, não tem nenhum desfalque para a partida de hoje. O time vai com força máxima. A provável escalação deve ter Dituro, Hugo Malo, Joseph Aidú, Néstor Araújo, Galan, Beltrán, Brais Mendes, Denis Suárez, Franco Cervi, Mina e Iago Aspas. Já a equipe do Levante, do treinador Alessio Lisse, tem bastante desfalques hoje. Por exemplo, o Mustafi, o Rubem Vezo, o Radosa, o Franqueza, o Sérgio Postigo e o José Campanha estão disponíveis para a partida de hoje. Portanto, a provável escalação do Levante deve ter Cárdenas, Pierre, Duarte, Cáceres, Miramon, Pepelu, Melero, Son, Bard, Marte e Jorge de Frutos. O jogo de hoje ele vai ser apitado por Valentim Pizarro Gomes e no VAR teremos o José Luiz Gonzalez. Atualmente a campanha do Celta de Vigo, a 10ª colocação, são 8 vitórias, 7 empates e 9 derrotas, são 28 gols marcados e 25 sofridos, um saldo positivo de 3 gols.
Já o Levante, é o lanterna da competição, tem apenas 2 vitórias, 8 empates e 14 derrotas. Marcou 24 gols e sofreu 50, um saldo negativo de 26. Na rodada passada, o Celta de Vigo empatou fora de casa com o Cádiz por 0-0 e o Levante venceu fora de casa o Atlético de Madrid por 1-0 fora de casa, porém esse jogo foi da 21ª rodada, que estava atrasada essa rodada. Aí na próxima rodada o Celta de Vigo fora de casa vai pegar o Atlético de Madrid e o Levante em casa recebe o Elche. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo, que vençam melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.